Estamos ao vivo? Hare Krishna, bom dia a todos, bem-vindos à nossa leitura diária do Srimad Bhagavatam. Hoje nós vamos ler e conversar um pouco sobre o verso 27 do capítulo 32 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Emaranhamento em atividades fruitivas. Vamos cantar um pouco antes de iniciarmos a leitura. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Ashatya Desacharine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Ashatya Sacharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Haribo Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
verso número 27 do 32º canto, aliás, perdão, 32º capítulo do terceiro canto. Vamos ler aqui o sânscrito. Etavam yogena samagrene yogina yujyate bimyato yarto yadashangastu krishnashaha. Etavam yogena samagrene yogina yujyate bimyato yarto yadashangatu krishnashaha. Então, significado, palavra por palavra. Etavam, de tal medida. Eva, simplesmente. Yogena, pela prática de yoga. Samagrena, todos. Iha, neste mundo. Yoginaha, do yogi. Yudyate, é alcançada. Abhimataha, desejada. Ri, certamente. Artaha, propósito. Yat, que. Ashanga, desapego. Tu, de fato. Krishnashaha, plenamente. Então, a tradução dada por Sua Divina Graça, a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. A compreensão máxima comum a todos os yogis é o pleno desapego da matéria, que pode ser alcançado através das diferentes espécies de yoga. Vamos ler aqui o significado dado por Sua Divina Graça. Há 3 espécies de yoga, a saber, Bhakti Yoga, Jnana Yoga e Astanga Yoga. Os devotos, os gyanis e os yogis tentam todos escapar do enredamento material. Os gyanis tentam desvencilhar suas atividades sensórias do envolvimento material. O Jnana Yogi pensa que a matéria é falsa e que o Brahman é verdade. Ele tenta, portanto, através do cultivo de conhecimento, afastar os sentidos do gozo material. Os Astanga Yogis também tentam controlar os sentidos. Os devotos, entretanto, procuram ocupar os sentidos a serviço do Senhor. Portanto, parece que as atividades dos bhaktas, devotos, são melhores que as dos gyanis e yogis. Os yogis místicos simplesmente tentam controlar os sentidos praticando as 8 divisões do yoga: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, etc. Ao passo que os gyanis tentam, através de raciocínio mental, entender que o gozo dos sentidos é falso. Contudo, o processo mais fácil e direto é o de ocupar os sentidos a serviço do Senhor. O propósito de todo o yoga é desvencilhar nossas atividades sensoriais deste mundo material. As metas finais, entretanto, são diferentes. Os gyanis querem tornar-se unos com a refulgência Brahman. Os yogis querem compreender Paramatma e os devotos querem desenvolver a consciência de Krishna e o transcendental serviço amoroso ao Senhor. Esse serviço amoroso é a fase perfeita de controle dos sentidos. Os sentidos são realmente sintomas ativos de vida, não sendo possível pará-los. Só é possível desvencilhá-los dando-lhes uma ocupação superior, como se confirma na Bhagavad Gita, Parandristva Nivartate. As atividades dos sentidos podem ser contidas caso recebam ocupações superiores. A ocupação suprema é a ocupação dos sentidos
a serviço do Senhor. Este é o propósito de todo o yoga. Om Gyana Timirandasya Gananjala Salakaya Yasho Militanjana Tasmai Sigura Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Ridananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nasine. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desacharine. Então, repetindo o verso. Itavaneva yogena samagrineha yogina yujate bimato hiarto yadashangastu kritsha snasha. A compreensão máxima comum a todos os yogis é o pleno desapego na matéria, que pode ser alcançado através de diferentes espécies de yoga. Esse é um verso bem interessante quando a gente faz a abordagem pelo sistema de darshanas, né? Os 6 sistemas de visão filosófica que os Vedas nos trazem, né? E esses 6 darshanas, né? Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, de Kapiladeva, né? Yoga, de Patanjali, Purva Mimamsa e Uttara Mimamsa, eles explicam, né? Esses diferentes buscadores espirituais, porque tudo começa, né? Quando a gente também entende o ramo Karma Kanda dos Vedas, que a natureza da alma espiritual, mesmo encarnada aqui nesse mundo material, é querer desfrutar. Todos nós queremos desfrutar. Entretanto, por desconhecimento do Dharma, né? Dos princípios que regulam esse mundo material, as pessoas estão sofrendo muito e tendo condições infernais de vida, né? Mas essa sessão Karma Kanda, que é quando você toma consciência de que nada neste mundo material pertence a você, e que existem reguladores, né? A gente chama de semideuses, que estão cuidando, administrando, fazendo a gestão desse universo material, a gente começa a entender que o sacrifício, yajna, ele deve ser oferecido como uma espécie de reconhecimento da nossa total dependência daquilo que é provido nesse mundo material. Então, esse é o primeiro sintoma de consciência, né, da alma corporificada, de que ele, nada nesse mundo pertence a ele. Então, agindo adequadamente nesse mundo, você pode alcançar a felicidade material. Então, Krishna ele não é um Deus assim, ciumento, possessivo, ele dá a oportunidade à alma encarnada, desde que agindo adequadamente nesse mundo, de alcançar padrões de satisfação material, felicidade material muito elevados. Então, você pode ascender aos planetas celestiais. Ah, eu quero ser Indra. Tá bom. Haja conforme o Dharma, que você pode até alcançar uma posição como a posição de Indra ou de qualquer outro semideus. Então, essa sessão Karma Kanda, ela te dá ferramentas para que você possa alcançar um índice de felicidade muito elevado dentro desse mundo material. Porém,
Porém, mesmo nos planetas espirituais mais elevados, você ainda encontra os 4 tipos de miséria desse universo material, desse plano material, que são nascimento, doença, velhice e morte. Talvez nesses planos celestiais, nesses planetas celestiais, você tenha muito pouco sofrimento, você tenha um prazer assim, desfrute, a felicidade material bastante intensificada em relação, por exemplo, ao planeta Terra. Porém, você vai nascer, você vai envelhecer, você vai morrer e algum tipo de miséria, por menor que seja, você vai experimentar. Então, o primeiro nível de consciência que se dá após o entendimento de como funciona esse universo material é porque que apesar de toda essa gratificação sensorial, eu ainda, de uma certa maneira, estou sofrendo nesse mundo. Esse é o primeiro ponto que nos leva, então, para o primeiro Darshana, ou primeiro sistema de visão filosófica, que chama-se Nyaya. Então, quando você chega a esse nível de consciência, você quer eliminar a ignorância através do conhecimento correto, né? Então, a gente já nesse segundo ramo de sabedoria, que é Gyana Kanda, a gente começa a perceber que esse mundo material é um local de sofrimento. E o corpo material também é um local de sofrimento. Então, quando você tem essa consciência, você adquire essa consciência, você quer entender o que é este mundo material. O que é esse mundo material? O que eu estou fazendo aqui neste mundo material? Então, com isso, quando esse tipo de consciência é obtida pela alma corporificada, então ele te leva para a segunda sessão, que é a sessão Vaisheshika, ou seja, o que é que existe essa sessão dos Vedas chamada Vaisheshika, esse sistema de visão filosófica, né? Ele vai te trazer conceitos sobre a metafísica, o que é, como esse mundo é criado, o que é a matéria, o que é o tempo, a relatividade do tempo, como é que esse mundo foi criado, de que forma esse mundo foi criado, entendeu? E, e aí, quando você adquire essa noção sobre de que forma esse mundo foi criado, o que é o tempo, né? O que é o espaço, o que eu estou fazendo aqui, você começa, então, após a análise desse mundo, entender que eu preciso me elevar, né? Eu preciso elevar minha consciência, porque eu tomei noção de que esse mundo é miserável e que eu sou uma alma espiritual eterna e eu preciso encontrar a felicidade eterna. Então, você vai para a sessão Sankhya, que nessa sessão Sankhya a gente já teve a oportunidade de estudar os capítulos do Srimad Bhagavatam que falam sobre os ensinamentos de Kapila. Ele fala sobre a interação dos sentidos materiais com os modos da natureza, né? Como fala sobre os elementos sutis, mente, inteligência e ego. Ele ensina a distinguir a alma eterna da matéria temporária. E dessa forma, a gente tem a consciência de qual é a nossa origem, quem é o Supremo, e se estabelece, então, esse desejo de realização divina, porque você entende o conceito de Jiva e Isvara, ou seja, Jiva, nós somos almas espirituais diminutas, infinitesimais, porém qualitativamente iguais a Deus. E eu quero realizar Deus, né? Então, essa consciência, esse desejo de realização de Deus te leva, então, para a próxima sessão, que é a yoga, né?
a disciplina meditativa, a prática espiritual. E aí vem os Yoga Sutras de Patanjali, né? Como é que eu uso esse corpo para obter a autorrealização? Isso foi citado no significado de Prabhupada no verso. Ele fala primeiro da disciplina, niyama, né? A postura, a asana, pratyahara, a retração dos sentidos e, aliás, perdão, pranayama primeiro, né? Que é o controle da respiração. A retração dos sentidos do objeto dos sentidos, que é pratyahara, vem dharana, que é a concentração, a dhyana, a meditação, né? Onde você projeta a sua consciência no coração. E, finalmente, samadhi, né? A absorção espiritual, a percepção do aspecto paramatma de Krishna. A gente hoje usa muito genericamente o termo yoga, né? Que, segundo o Patanjali, vai muito mais além do que é feito hoje. A gente hoje temos aí no máximo asana e pranayama, né? Postura e controle de respiração. Mas esse processo ele é um processo muito mais complexo. Porém, esse processo é muito difícil de êxito. É um processo muito difícil de êxito. A gente tem vários exemplos de próprio Srimad Bhagavatam, de grandes sábios que passaram milhares de anos meditando e, por um detalhe, tiveram essa meditação interrompida, né? E, posto tudo a perder, a gente tem um exemplo de Vishamrita, né? Que meditou por 64 mil anos e, ao ouvir o cintilar, né, de uma tornozeleira de uma apsara, de uma dançarina celestial, ele despertou, abriu o olho, né? Interrompeu a sua meditação. Imagina. Então, aqueles que obtêm êxito nessa meditação no Paramatma, quando ele realmente, essas poucas almas que têm o desejo de estar conectado ao Paramatma, então, quando eles, de fato, conseguem essa proeza e eles percebem Vishnu de 4 braços, surge o desejo imediato de serviço, que chama-se rendição, né? Essa alma iluminada nesse estágio, ela precisa prestar serviço, ela automaticamente surge o desejo de servir, a rendição. Como eu posso servir a Suprema Personalidade de Deus? Isso te leva, então, para as sessões seguintes, né? Que é Purva Mimamsa e Uttara Mimamsa, que são a conclusão dos Vedas, que é o que está escrito exatamente aqui nesse verso que a gente acabou de ler, que o serviço devocional, a ocupação dos sentidos materiais no serviço amoroso ao Senhor Supremo, ele é superior, né, à prática da Jnana Yoga e do Ashtanga Yoga. Essa é a conclusão, porque aqueles que investem nesses outros yogas, eles vão acabar concluindo que prestar serviço devocional ou serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus é o caminho último e definitivo dessa jornada espiritual. Mesmo os Gyanis, quando eles se fundem ao Brahman, é dito e é explicado no 10º canto do Srimad Bhagavatam, e eles se frustram, porque no Brahman, em pessoal, não há relacionamento. E a alma, dentro dessa busca por prazer da alma espiritual, o relacionamento é fundamental. Então, ao se frustrar, é explicado que eles voltam a esse universo material como pessoas piedosas para continuar a sua jornada de volta ao Supremo, de volta, então, ao aspecto Bhagavan, aspecto pessoal de Krishna. Então, essa é a conclusão dos Vedas e é o que está sendo aqui pontuado nesse verso, né?
no significado de Srila Prabhupada, em que ele afirma textualmente que aquele que ocupa os seus sentidos no transcendental serviço amoroso ao Senhor é o mais elevado. E ele fala, né, da dificuldade do controle dos sentidos e que é preciso dar uma ocupação superior a esses sentidos para que eles possam, de uma certa maneira, ficarem, tornar a alma corporificada, imune aos três modos da natureza material. Então, essa ocupação superior, a Srila Prabhupada nos trouxe essa maravilhosa instituição, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que nos dá a oportunidade de nos ocuparmos conforme a nossa natureza, isso é importante também. No capítulo 3, Krishna fala da Bhagavad Gita, nós devemos servi-lo conforme a nossa natureza. Então, todos nós temos um talento intrínseco dentro desse mundo material e esse talento intrínseco pode ser colocado a serviço do Senhor Supremo. Temos diversas atividades dentro da ISKCON, na qual nós podemos perfeitamente estarmos executando o serviço devocional de acordo com a nossa natureza e nos apegando ao serviço amoroso ao Senhor. Então, nós, como sadhana bhaktis, ou seja, nós estamos ainda no estágio de serviço devocional regulado, na qual a gente precisa estabelecer atividades reguladas e controle dos sentidos, né? Então, nesse estágio, a gente ainda precisa, quando a gente ainda possui desejos materiais, né, que a gente chama de anartas, ou de samskaras, são desejos que estão presentes devido ao nosso condicionamento, e esse condicionamento ele vem de milhares de vidas, aí, como o Prabhupada fala, nós estamos nesse mundo material desde tempos imemoriais. Então, esses desejos ainda se encontram, uns manifestos, outros ainda latentes. Então, o sadhana bhakti, o serviço devocional regulado, ele é necessário nessa fase para que a gente possa fazer com que a inteligência, esse elemento sutil, possa nos levar às ações corretas, aquelas ações que nos levam ao agradar o Senhor Supremo. Está tudo descrito dentro das escrituras que Srila Prabhupada bondosamente nos trouxe. Mas lá na frente, né, quando você avança espiritualmente, quando você pratica esse processo da consciência de Krishna, ao longo da sua vida, você vai fazendo com que a sua mente se torne apegada ao serviço devocional. Então, nessa etapa, você está completamente livre da influência dos três modos da natureza material, porque você é uma pessoa que está apegada ao serviço devocional. Você está 24 horas por dia conectado com a consciência de Krishna. Então, a nossa ISKCON de Srila Prabhupada, ela oferece essa oportunidade em diferentes aspectos. Você pode ser um professor que vai divulgar esse conhecimento transcendental para as pessoas. Você pode ser um monge que trabalha na adoração das deidades. Você pode ser uma pessoa que cozinha para Krishna. Você pode ser um administrador que vai cuidar das finanças dos templos da ISKCON, né? Você pode ser um empreendedor e você vai trabalhar em projetos que expandam esse movimento da consciência de Krishna. Eu agora estou envolvido num projeto muito legal em Nova Vrajadama, com Yamunacharya Swami, na qual nós estamos num projeto de construção
de uma escola e uma universidade, onde o Instituto Jaula Adulta vai ministrar uma série de cursos de formação, de educação para os Vaishnavas, né? Bhakti Shastra, Bhakti Vaibhava. Então, até para os empreendedores, aqueles que gostam de gerar novos projetos, a nossa ISCOM tem várias opções. Enfim, todos nós temos a oportunidade, de acordo com a nossa natureza, de estarmos engajados em serviço devocional. E voltando a essa questão dos diferentes tipos de yoga, é interessante que outro dia eu estava assistindo uma aula, se não me engano, de Bhakti Charu Swami. Ele fez uma analogia muito interessante sobre Jnana Yoga e Ashtanga Yoga vis-à-vis Bhakti Yoga. Ele falou que Ashtanga Yoga e Jnana Yoga é como você querer escalar um arranha-céu, escalar com cordas um arranha-céu. Bhakti Yoga é como se você pegasse um helicóptero e fosse para o topo do edifício. Então, de fato, ele está correto, porque o processo que Srila Prabhupada nos trouxe, Bhakti Yoga, consciência de Krishna, ele é um super atalho para o mundo espiritual. E além de ser um super atalho para o mundo espiritual, ele nos capacita a alcançar o planeta espiritual mais supremo. De todos os planetas celestiais, ditos chamados planetas Vaikunthas, existe um planeta supremo, onde Krishna exerce seus eternos passatempos na sua forma como Govinda, que chama-se Goloka Vrindavana. Então, esse processo que o Chaitanya Mahaprabhu nos trouxe há 500 anos atrás e que Srila Prabhupada trouxe para o Ocidente há cerca de 50 anos atrás, nos dá essa linha direta, esse helicóptero, como foi explicado, essa analogia, para o planeta espiritual mais elevado, onde Krishna, de suas diferentes formas, exerce seus passatempos eternos. E de acordo com nosso desejo de se relacionar com Krishna, nós estaremos participando eternamente desses passatempos como almas liberadas, que temos a característica de sermos eternos, plenos de conhecimento e bem-aventurança, Satitananda. Então, para encerrar aqui, eu acho que o convite para que todos possam exercer, praticar serviço amoroso a Krishna, serviço devocional. E, como eu expliquei, temos várias opções no cardápio. Mas, acima de tudo, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, que é o serviço devocional supremo e recomendado para essa época, em que as pessoas são tão desprovidas de qualidades. Então, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, conforme nos foi trazido pelo próprio Senhor Krishna, na sua encarnação como devoto, Sri Chaitanya Mahaprabhu, há 500 anos atrás, ele nos trouxe esse Mahamantra e esse processo de Harinam Sankirtana, que é o canto dos santos nomes de Deus. E esse canto, essa vibração sonora, ele não é diferente do próprio Senhor Krishna. Então, é através do cantar sincero e humilde, reconhecendo a nossa posição desfavorável nesse mundo material, sujeito a essas 4 espécies de miséria, esse cantar humilde como de uma criança que se perdeu da mãe, né? Feita essa analogia, esse canto pode nos libertar desse ciclo de nascimentos e mortes e nos tornar aptos a reingressar no plano espiritual e restabelecemos a nossa relação eterna com a suprema personalidade de Deus, que nós chamamos de Krishna, ou o todo atrativo.
Então, é esse o convite que nós estamos fazendo a todos vocês. Eu estou encerrando a minha palestra agora e vamos ver os comentários e as dúvidas. Temos aqui, subindo só um minuto aqui, para a Vioma, Jai, reverências, Jai, Prabhu, reverências. O Marcelo Magalhães também, bom dia. A Patim Val, Luiz Rocha, Hare Krishna, bom dia a todos. Deixa eu ver aqui se tem mais aqui uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Aqui o Paraviama pergunta qual é a diferença entre planetas celestiais e planetas espirituais. Vamos lá. Os planetas celestiais, no início da minha palestra, né, eu estava abordando que a sessão Karmakanda, a primeira sessão dos Vedas, ela trata de como você buscar felicidade nesse mundo material. E dentro desses universos materiais, existem os planetas ditos planetas celestiais, aonde a duração de vida é maior, aonde você quase não possui doença, onde você tem um desfrute material intenso. Então, como eu falei, baseado no fato, como Krishna ele instrui o Senhor Brahma a criar esse universo, ele não é um Deus, digamos assim, ciumento. Se a alma espiritual, ele, no seu exercício da nossa pequena liberdade, que é o nosso livre-arbítrio, deseja ser feliz nesse mundo, desde que ele siga os princípios da retidão, os princípios do Dharma, ele pode ascender a esses planetas celestiais e experimentar intenso desfrute material. Porém, a frustração, né, ela vai estar sempre presente, porque o nascimento, a doença, a velhice e a morte estarão sempre presentes. Nesse caso, nos planetas celestiais, em proporções menores do que aqui no nosso planeta Terra, que é considerado um planeta intermediário, mas ele vai existir. Os planetas espirituais ou planetas Vaikunta, eles são para as almas que são liberadas, né? Então, eles não, os planetas espirituais, a alma liberada não está sujeita a esses 4 tipos de miséria. E eles vivem eternamente se relacionando com o Senhor Supremo de acordo com a sua raça. Então, nesses planetas Vaikunta, onde o Senhor Supremo se apresenta como o Senhor Narayana, Vishnu de 4 braços, existe uma relação muito reverencial entre as almas liberadas e o Senhor Supremo. Mas, à medida que a gente vai aos planetas espirituais superiores, até Goloka Vrindavana, as outras raças, principalmente a raça de Vatsalya, né, que é o amor parental, Sakya, que é o amor em amizade, e Madhurya Rasa, que é o amor conjugal, eles vão predominar, ou seja, nesses planetas espirituais superiores existe mais intimidade entre as almas liberadas e a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Então, essa é a diferença entre planetas celestiais, que são materiais, e planetas espirituais, que são os planetas Vaikunta. Uma pergunta aqui do Marcelo. A via impersonalista, por ser instável, poderia ser considerado um estágio preliminar no caminho para um dia, talvez, alcançar Bhakti Yoga? Sim, sim, Marcelo. Os Jnana Yogis, eles alcançam, como foi explicado aqui no verso, a refulgência Brahman. Eles conseguem conceber apenas a refulgência do Senhor Supremo, que perpassa os planetas Vaikunta, né? E vem até a fronteira do universo material. Essa realização, como eu expliquei, ela acaba sendo frustrada quando essa alma fundida no Brahman pessoal, ela se frustra pela falta de relacionamento. E é explicado, né, como eu falei no Srimad Bhagavatam, que essa alma ela volta ao mundo espiritual, ela ao mundo material, ela reencarna aqui
para continuar o seu processo de retorno, né? de liberação rumo a estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Então, sim, nesse aspecto, a visão impersonalista é um estágio preliminar, sim, de realização de Deus. Um outro comentário aqui do Marcelo, naquele filme Espírita, Nosso Lar, que mostra o mundo espiritual, ali seria, então, na verdade, um estágio elevado, mas ainda seria no plano material. Sim, Marcelo, ainda é o que se concebe no espiritismo como espírito, é comum esse termo, espírito, né? Na filosofia do espiritismo. Na realidade, esses espíritos são corpos materiais sutis. Eles são ainda corpos materiais, só que desprovidos dos 5 elementos grosseiros que constituem o nosso corpo material, né? Então, nosso corpo material grosseiro, que a gente chama de carne, osso e sangue, né? Na realidade, ele é composto de 5 elementos: água, ar, éter, terra e fogo. Então, esses elementos ditos grosseiros constituem o corpo material grosseiro. Mas nós temos os elementos sutis, que é mente, inteligência e ego. Então, esses elementos sutis, eles, quando, sob certas circunstâncias, quando a alma corporificada ela morre, ela desencarna, né? Se existir muito apego ainda às coisas desse mundo material, essas entidades vivas permanecem em corpos sutis. Então, que a doutrina espírita chama de espírito, na realidade, são corpos materiais sutis. Eles ainda estão nesse plano material, sim. Mas dependendo desse espírito ou dessa alma corporificada em elementos sutis, a gente não pode necessariamente dizer se ele está no estágio elevado ou não, porque existem corpos sutis elevados que trabalham na evangelização, né? A maioria são de origem cristã, né? A religião que eles adotam é o cristianismo, né? A filosofia que eles adotam é a filosofia cristã, mas existem também espíritos baixos, né? Que são normalmente conectados com algumas partes da Umbanda, né? Da Quimbanda, e normalmente são utilizados em trabalhos, né, espirituais que não são muito, digamos assim, para o bem das pessoas, né? Então, na realidade, essa questão de ser um estágio elevado àqueles que estão no mundo dito espiritual pelo espiritismo, que na realidade ainda é o mundo material, mas como eu falei com elementos sutis, ela não é necessariamente verdade. Então aqui tem um comentário da Vashana. Os 4 Kumaras seriam um exemplo de transição do impersonalismo para o personalismo. Sim, é fato. O passatempo dos 4 Kumaras, eles eram impersonalistas, mas ao verem, né, a forma do Senhor Vishnu, eles se tornam devotos, né, personalistas. E também, como ela está aqui pontuando muito bem, o aroma das folhas de tulas também causou essa transformação. Deixa eu ver aqui, tem aqui o Otávio. Sente minhas reverências, vante a calpa, todas as glórias a Srila Prabhupada. Sim, todas as glórias a Srila Prabhupada. Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. Temos toda a gratidão a Srila Prabhupada, toda a gratidão. Então, se não temos mais nenhum comentário aqui, pelo menos não os vejo, eu gostaria de agradecer a todos pela audiência. Fiquem bem, consciência de Krishna,
cantem os santos nomes com amor e devoção e orem a Srimati Radharani para que a gente possa retirar toda a contaminação, a poeira do nosso coração e tornarmos servos sinceros do Senhor Krishna. Muito obrigado. Hare Krishna. Bom final de semana a todos.